professores e professoras do quarto ano. Mais uma vez estou aqui com vocês agora para falar volume 2, capítulo 1, não é verdade? E aí, atenderam às sugestões da nossa última conversa sobre o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do volume 1? Pois é, agora já estamos aqui traçando esse diálogo com vocês com o volume 2. A estrutura é a mesma. Nós vamos primeiro apresentar as habilidades, essas habilidades que aparecem no volume 1, capítulo 1, e essas habilidades elas estão alinhadas aos descritores, e depois dessa apresentação vamos para aquilo que mais é importante na BNCC em língua portuguesa, que é o nosso compromisso com o desenvolvimento do letramento. E por fim, apresentaremos as sugestões. Vamos comigo então? Eu sou a professora Janete Xavier, pertenço à editora Saviesa, elaboradora da coleção Descomplica Saberes. E eu estou hoje falando com professores do quarto ano do volume 2, capítulo 1. Bem, as habilidades que foram utilizadas para a elaboração desses itens do capítulo 1, volume 2, são as seguintes: LP01, de 0 ao 5º ano, grafar palavras utilizando regras de correspondência, fonema, grafema, regulares, contextuais, morfológicas e palavras de uso frequente com correspondência irregulares. Também a habilidade de 1 ao 5º ano, LP18, que trata de relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. E também do 0 ao 4º ano, a LP10, que vai tratar de ler e compreender com autonomia cartas pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto e também a finalidade do texto. Mas temos outras, né? Bom, então essas são as habilidades. E elas estão alinhadas com quais descritores? Aqueles descritores que aparecem lá na sua coleção, no volume 2, capítulo 1. Primeiro, a LP01, reconhecer palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema regulares, indiretas, contextuais, que são RRR, MN, NH. E a outra habilidade, que é a habilidade LP18, interpretar textos que articulam elementos verbais e não verbais no gênero em estudo. São vários os gêneros que articulam o elemento verbal e não verbal, tirinhas, charges, campanhas publicitárias, não é isso? Então nós temos vários. Vamos lá. Aqui nós temos também a habilidade LP18. A LP18, ela vai tratar de reconhecer diferentes gêneros. Então agora, vocês já sabem que a grande preocupação que a BNCC coloca é exatamente com o desenvolvimento do letramento em língua portuguesa, fazendo então as etapas da proficiência leitora. E para potencializar essa proficiência leitora é que nós trazemos aqui uma sugestão. E eu quero lembrar a vocês que sempre essa página, quando chegamos nessa página, ela é o quê? Ela é exatamente um spoiler, né, daquilo que eu escolhi como texto do volume 1, capítulo 1. Qual será que foi o texto? Bem, parece-me que é um texto que trata sobre a água, e é isso mesmo. Qual é o texto, então? É o texto do item 7. Esse texto do item 7 é o texto que fala importância da água para os seres vivos. É um cartaz. Um planeta com água sem qualidade é um planeta
sem qualidade de vida. É um cartaz que tem aqui um sentido de leitura de imagens também associadas à linguagem verbal, não é isso? Bom, esse item do seu volume 2, capítulo 1, nós selecionamos esse texto que serve como suporte para a elaboração do item 7. E o item 7, para a elaboração dele, foi usado qual descritor? Interpretar textos que articulam elementos verbais e não verbais no gênero em estudo. Bem, agora vem a sugestão a partir desse texto, esse texto cheio de cores, de imagens, de significados. Qual é a sugestão então que eu trago para vocês? Vamos comigo? Olha só, sala de aula invertida. Isso, vamos aplicar as metodologias ativas aqui proposta pela BNCC. E o que é uma sala de aula invertida, Joanede? Os estudantes recebem previamente informações e atividades relacionadas ao tema da água. Então você, professor, vai oferecer aos seus estudantes informações a respeito da água potável para explorar em casa. Então você pode, inclusive, pedir que eles pesquisem ou pedir que façam uma leitura de um texto que você vai oferecer para eles. O fato é que você vai oferecer para eles suportes para que ele possa se informar melhor sobre esse tema, água potável. E depois, aprendizagem baseada em projetos, não é? Que é outra proposta da BNCC. Os estudantes trabalham em grupos para criar os seus próprios cartazes. Olha só, então nós vamos colocar esses estudantes em grupo, eles já vieram de casa com informações sobre o tema. Então agora eles vão, em grupo, criar cartazes de campanha, promovendo a conscientização sobre o uso da água potável. É importante que ele reconheça que a água potável é um bem que pode ser esgotado. Ele esgota, e aí? É vida, é qualidade de vida a água potável. Bem, o ensino híbrido, que é uma outra proposta da BNCC. Combinação de atividades presenciais, então, e online, utilizando ferramentas digitais para pesquisar e criar materiais. Se você tem à disposição na sua escola recursos tecnológicos que vão favorecer essa atividade para que ela possa ser uma atividade híbrida, que ele desenvolva parte, então, em pesquisas, em discussões, em debates, mas parte dessa atividade ele pode fazer pesquisas online, você pode direcionar isso. E depois, bom, questões para discussão. Depois nós vamos propor uma discussão acerca do tema água. O que você vê no cartaz? Nós vamos pegar o cartaz, vamos colocar esse cartaz ou projetado, ou pedir que ele abra exatamente o volume 2, capítulo 1, nesse item que ele vai ter acesso ao texto, não é verdade? E qual é a mensagem principal do cartaz? Leve-os a observar a linguagem verbal e não verbal que foi ali trabalhada. Como as imagens ajudam a entender a mensagem do cartaz. Produção de cartaz. Agora, aquele roteiro que eu passei era uma introdução. Aqui, execução. Olha só, dividir a turma em grupos. Pode ser de 4, 5, o que você achar melhor. Cada grupo criará seu próprio cartaz de campanha para conscientização sobre a água potável. Lembrando que esse é o momento que eu falei lá no roteiro da sugestão. Você vai poder tornar a atividade híbrida, não é? Mesclando entre elementos que ele vai fazer sem o uso da tecnologia, e ele pode também recorrer à tecnologia para fazer o seu cartaz, caso a escola disponibilize desse recurso. Não é verdade? A apresentação agora dos produtos finais, que são os cartazes, e reflexão.
Exposição. Cada grupo apresentará seu cartaz para a turma, explicando as escolhas de design e a mensagem. Qual foi a escolha? Por que eles escolheram aqueles desenhos? O que eles contribuem para a mensagem? Enfim. E a reflexão é discutir como a atividade ajudou a entender melhor a importância da água potável e a forma de transmitir mensagens por meio de cartazes que envolvem linguagem verbal e não verbal. Gostaram da atividade? Eu primeiro fiz um roteiro e depois fui desenvolvendo com vocês. Por hoje é só e até o nosso próximo capítulo. Obrigada!